Fala, meus lobos, para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Catedo Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a análise da prova da EPICAR 2023. Pessoal, para quem não sabe, EPICAR 2023 é o concurso que foi realizado em 2022, mas é padrão falar o ano que você vai ser aprovado, o ano de admissão, ou seja, EPICAR 2023 é a prova que foi realizada em 2022. E hoje a gente vai fazer a análise da prova. Eu já soltei um vídeo sobre a minha opinião, o link tá aparecendo aí no e-card para vocês, vocês podem acessar, mas aqui eu vou deixar um pouquinho a minha opinião de lado e vou fazer uma análise mais detalhada da prova da EPICAR, todos os assuntos que caíram em cada disciplina, em cada matéria. Mas antes de eu falar aqui, o link está na descrição para você que quer se matricular na nossa turma preparatória para a EPICAR. Nós abrimos as matrículas recentemente e nós vamos começar a turma dia 1º de agosto. As aulas são ao vivo, ministradas pelo Zoom, os alunos conseguem tirar as dúvidas pelo microfone, inclusive, diretamente com os professores, tem acesso ao grupo do WhatsApp, tem acesso ao nosso Drive, então tem muitos benefícios. O link está na descrição, acesse e garanta a sua vaga. Bom, vamos começar então pela prova de português. Bom, galera, as questões estão em ordem alfabética e não necessariamente na ordem que elas foram dispostas na prova. Bom, caiu uma questão de acentuação, né? E acentuação tá dentro ali do tópico de fonética. Caiu uma questão de gênero textual, você tinha que identificar qual era o gênero do texto. Isso não requer muita interpretação, basta você identificar qual é o texto mesmo, se é um artigo, se é uma crônica. No caso do texto em questão, era uma crônica. E caíram muitas questões de interpretação de texto, surpreendendo o total de 0 pessoas. Pessoal, caíram no total 11 questões de interpretação de texto. Tendo em vista que eu coloquei um asterisco, que você tinha que interpretar o texto, mas você tinha que usar o correto sentido gramatical daquele texto. Então, precisava aí ter algumas noções de gramática. Também caiu uma questão de interpretação de texto verdadeiro ou falso, que na minha opinião foi uma das mais difíceis aí da prova de português, se não a mais difícil. Geralmente questões de interpretação de texto que cobra verdadeiro ou falso, para mim é muito difícil, porque vamos supor que tenha 5 afirmativas. Uma delas você está em dúvida. Se você tiver em dúvida em uma delas apenas, você vai ficar na dúvida do gabarito A ou B. Então, de nada adianta você marcar corretamente essas 4, sendo que você não sabe a última. Então, questões de verdadeiro ou falso, no geral, são muito difíceis e não foi diferente nessa prova. E também caiu uma questão de interpretação de texto geral. Eu tô gostando muito desse padrão da EPICAR de cobrar uma interpretação de texto geral. O que isso significa? Eles dão o texto 1 e cobram algumas interpretações. Dão o texto 2, cobram algumas interpretações. Dão o texto 3, cobram algumas interpretações. E no final, pede uma interpretação analisando os 3 textos. Isso é muito legal, eu acho muito bacana e curti essa questão, tá? É uma tendência da prova da EPICAR. A prova da EPICAR vem cobrando essa análise geral, não só em português, mas também em inglês, e nós vamos falar disso. 2 questões de morfologia, uma de adjetivo e uma de pronome, e uma questãozinha apenas de sintaxe, que pedia a função sintática. Vamos partir agora para a análise de inglês. Pessoal, o link está na descrição para você que quer fazer parte da nossa turma preparatória para a EPICAR. As aulas começam já em agosto e nós vamos abrir apenas 50 vagas. Agora eu acho que tem por volta de umas 40, então garanta sua vaga. Inglês, pessoal, a gente começa aí com 13 questões de interpretação de texto. Tendo em vista que 8 são interpretações de texto mais geral, né? Eu coloquei aqui uma interpretação de texto geral, mas não no sentido de ser genérica, né? Mas no mesmo sentido que aquela questão de interpretação de texto que eu estava falando na prova de português. É uma questão de interpretação de texto que analisa todos os textos, no caso, 3 textos da prova de inglês. Muito legal. 2 questões de interpretação de texto, mas também você tinha que interpretar a tirinha. Uma questão de verdadeiro ou falso, também muito difícil. E uma geralzona de interpretação de texto. Não sei porque que ela ficou na frente, mas enfim, né? 3 questões de interpretação de texto, 2 questões de pronomes, surpreendendo também um total de muitas pessoas que não acompanham a Alcateia do Ensino, porque aqui a gente já cansou de falar que eles cobram a parte de gramática mais cobrada do inglês é pronome. Se vocês virem as outras análises aqui do canal, vocês vão ver que pronome realmente
cai com a maior frequência. E também é só você dar uma analisada por conta própria na prova da EPICAR de inglês que você vai ver que pronome despenca na prova de inglês. E também uma questãozinha de tempo verbal. E essas questões são bem desafiadoras e para mim as questões de tempos verbais são as melhores da prova. Inclusive eu fiz a prova no ano passado e gostei muito da questão que caiu. Eu errei ela, mas eu gostei, porque a questão mexe com aquele has had, happening, has been, has doing, have não sei que lá das quantas, então aquele eu tenho tido feito. Então no português essas análises são difíceis, quem dirá no inglês, né? No inglês não seria diferente e é até um pouco mais difícil por não se tratar da nossa língua nativa, né? Mas eu não vou ficar aqui falando o óbvio, vamos partir agora para matemática. Pessoal, nós conseguimos ver aqui uma variedade bem maior de questões, porque inglês e português, muita interpretação. Esse ano inglês mudou um pouquinho, porque caiu um pouco mais de interpretação do que nos outros anos, mas não foi uma mudança muito drástica. Realmente houve uma mudança bem singela, mas que eu não acho que vá afetar a nota de corte. Mas sobre a nota de corte eu vou falar mais na sexta-feira, então se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar de fora das novidades. Bom, matemática caiu uma questãozinha de diagrama de Venn. Essas questões de conjunto que eu estou falando, pessoal, são aquelas assim: tantas pessoas comem chocolate, gostam de chocolate meio amargo. 27 pessoas gostam de chocolate ao leite. 30 pessoas gostam de chocolate bem passado. Então você tem que mesclar aquelas pessoas, né? X pessoas falam inglês, Y pessoas falam inglês e português, então você tem que fazer aí o diagrama de Van Euler ou simplesmente utilizar essa fórmula que está aparecendo aqui para vocês. O número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Por que eu estou sendo tão específico? Porque a prova da EPICAR tá gostando de trazer essas questões novamente. A prova da EPICAR ressuscitou esse tipo de questão bem legal. Também caiu uma questão de conjuntos numéricos. Você tinha que ter uma noção sobre os conjuntos racionais, conjuntos inteiros, conjuntos naturais. Caiu uma questão de expressão numérica, uma questão simples de fração que envolvia algumas continhas chatas, mas era só ter uma noção de fração, transformar número decimal para fração e número fracionário para decimal. Caíram duas questões de função do primeiro grau e uma questão do segundo grau envolvendo vértice, certo? Envolvendo a área máxima. Esse tipo de questão também eu adoro e eu acho que foi a questão mais desafiadora da prova de matemática. Caíram 4 questões de geometria, sendo que 2 delas são de triângulo e uma questão de geometria não trouxe a figura. Não sei se isso é tendência para a EPICAR, tá? A gente precisa analisar mais 2, 3 provas, mas a EPICAR não costumava trazer questões de geometria sem figuras. Trouxe uma, vamos ver se vai trazer mais. Eu sou adepto disso, eu quero que a EPICAR traga mais questões de geometria sem a figura para desafiar mais os seus candidatos, tá? 2 questõezinhas de matemática financeira, não são bem matemática financeira, juntando com juros, lucro, essas coisas, mas apenas uma porcentagenzinha simples, uma questão de MDC e 2 questões de polinômio envolvendo produtos notáveis. Pessoal, eu já falei no vídeo que eu fiz sobre a opinião que eu tive aqui para a EPICAR e eu disse que a EPICAR ela veio um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil em relação aos outros anos, em especial função e geometria. Função não trouxe nenhuma questão desafiadora, geometria também, as questões um nível médio para fácil, tá? E eu vou falar no vídeo de sexta-feira se isso aí pode influenciar na nota de corte. Então, se inscreva, ative o sininho para você receber a porcaria da notificação. Espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.